estamos em plena votação de uma emenda constitucional que é um verdadeiro assinte contra o povo brasileiro. Esse parlamento, é bom lembrar, votou na última sexta-feira para manter a prisão de Daniel Silveira. Mas parece que havia um acordo que estava sendo engendrado, talvez no próprio Palácio Planalto, para que vota-se a manutenção da prisão, mas nós vamos aprovar uma emenda na Constituição que acaba por liberar ou libertar o próprio Daniel Silveira. O que é essa PEC? Essa PEC diz que vai versar sobre prerrogativas parlamentares. Nós somos contra que haja uma discussão sobre as prerrogativas parlamentares, para que não haja abuso de qualquer tipo de poder e para que se possa assegurar a imunidade de opinião e de voto. Mas essa PEC, ela não é uma PEC para assegurar prerrogativas parlamentares. Ela é a PEC da impunidade. É a PEC da impunidade. Primeiro, já tem um problema, que é votar uma proposta de emenda constitucional, onde você deveria discutir primeiro na CCJ a admissibilidade, se ela é admissível, se ela é inconstitucional ou não, enfim. E depois se estabelece para discutir uma emenda constitucional uma comissão especial que vai discutir o mérito, faz discussões, audiências públicas e tal, para poder balizar a construção de um posicionamento a partir das diversas contribuições da sociedade. Pois está se votando agora, de forma soldada, em plenário. Há uma perspectiva de na próxima semana, ou talvez daqui a 15 dias, a CCJ já esteja funcionando, porque já aprovamos o retorno das comissões. E está se votando tudo agora em plenário. Uma PEC que adentrou há pouco tempo a Câmara. Está se discutindo. E o que diz essa PEC? Primeiro, ela estabelece que a prisão só pode acontecer se o parlamentar cometer um crime que seja inafiançável pela Constituição. Vamos ver quais são esses crimes. Racismo, tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Quer dizer que se o parlamentar matar alguém, ou se o parlamentar estuprar, ou se o parlamentar tiver um ato nítido de corrupção, ele não pode ser preso, se estiver no período de flagrante. Porque o flagrante só vai se aplicar a estes casos. Tudo que na Constituição não é inafiançável, e se o parlamentar cometer um destes crimes, ele poderá ser preso em flagrante. Qualquer outro crime que não esteja neste rol dos que são previstos como inafiançáveis na Constituição, não leva a uma prisão em flagrante. Mas não é só isso. Veja, aqui eles estão retomando o fórum privilegiado. Veja quem está fazendo a discussão de fórum privilegiado. Flávio Bolsonaro. É Flávio Bolsonaro que está questionando os fóruns. Porque já há uma decisão de que o fórum do parlamentar só é o Supremo se o crime cometido, digamos assim, ou a ação para a qual ele responde, tiver se dado durante o exercício do mandato de deputado federal. Processos na vida pregressa, eles vão para outros tipos, para a primeira instância, para a segunda instância, se foi feito como deputado estadual ou deputado estadual, enfim. Enfim, o que eu quero dizer com isso? É que o parlamentar só poderá sofrer uma busca e apreensão se for autorizado pelo Supremo, mesmo que o processo dele esteja em uma outra instância, em uma vara ou em uma segunda instância, enfim, em qualquer outra instância. Não, tem que ser autorizado pelo Supremo, só pelo Supremo, mesmo que ele esteja respondendo em um outro nível ou em outra instância da Justiça. E ali também diz, olha, mandatos de busca e apreensão em desfavor de membros do Congresso Nacional cumpridos nas dependências do Congresso destes só poderão ser autorizados pelo STF, mesmo que o parlamentar esteja sendo processado
em uma outra instância, porque o crime, ou o que ele responde, ou a acusação que ele está enfrentando, não tenha se dado durante o exercício do seu mandato enquanto deputado federal. Mas também não é só isso. Se o parlamentar for preso em flagrante, ele não vai para a cadeia. Ele vai ficar sob custódia da Câmara. Então ele não precisa ir para uma cela. Ele pode ficar custodiado ou preso no apartamento funcional, por exemplo, da Câmara. Ou nas instalações da própria Câmara. Então veja, ele vai ter uma diferença. Se qualquer pessoa é presa, vai para o presídio, pode ir até para celas especiais e tal, enfim, dentro do que prevê a lei. Não, o parlamentar, ele vai estar custodiado nas dependências do Poder Legislativo. E mais do que isso, se o crime ou se o parlamentar ele enfrentar as forças democráticas ou ele incitar a volta da ditadura, isso que Daniel Silveira fez, não pode sofrer processo no judiciário. Ele só vai responder por quebra de decoro. Então ele só vai responder administrativamente na Câmara por quebra de decoro. Ele não vai responder no Poder Judiciário. Veja, nós tivemos, o então deputado Jair Bolsonaro está sendo processado, inclusive foi condenado, em função da apologia ao estupro ou dos ataques que desferiu de forma injustificada. Foi inocentado pela Câmara, mas está sendo processado pelo Poder Judiciário. Se passar essa PEC, o parlamentar, em função da sua fala, de ter exalado crimes de ódio, ainda que tenha atentado contra a democracia, que tenha incitado a volta da ditadura, tudo isso, ele só responde para o Poder Legislativo. Então, veja, isso não é PEC de prerrogativa parlamentar. Isso é PEC de impunidade. E aí eu fico pensando, que cinismo é esse dessa Câmara? Que cinismo é esse desta Câmara? Que faz de conta que está punindo um parlamentar ou que está de acordo com o Poder Judiciário, que prendeu um parlamentar por os crimes que cometeu contra a própria Constituição, contra a própria democracia, como se a liberdade de expressão pudesse existir para acabar com a liberdade de expressão. Porque quem defende as 5 está defendendo acabar com a liberdade de expressão. Como se você pudesse utilizar um mandato para buscar incentivar o golpe em outro poder. Então, tudo isso que nós vimos, né, e que o parlamento concorda com a decisão do Supremo, e em seguida, poucos dias depois, começa a faltar uma PEC sem discussão. Sem discussão. Por que não esperar a Comissão de Constituição e Justiça ser instalada e fazer um procedimento, uma discussão profunda, analisando vários aspectos, uma discussão que não resvale para a impunidade, mas que possa ficar nas prerrogativas parlamentares, com o retorno das comissões? Qual é a urgência? Essa urgência que o país tem? Com quase 250 mil pessoas mortas? Com uma parte da população brasileira sem nenhum tipo de renda porque não tem auxílio emergencial? Essa é a urgência desse parlamento? É essa a urgência de criar uma legislação na Constituição, colocar na Constituição, que é a nossa carta magna, a nossa lei maior, colocar na Constituição todos esses elementos para impedir que parlamentar responda pelos seus atos contra a lei, para que responda frente à legislação e ao país pelo conflito que estabeleceu com a própria legislação por crimes. Vejam, da forma que está, eu vou repetir, se parlamentar assassinar alguém, não é flagrante, não pode ser, é preso em flagrante, porque este crime não está naqueles inafiançáveis
previstos pela própria Constituição. Então, portanto, nós estamos aqui para trabalhar contra essa proposta. Contra essa proposta. A gente conseguiu impedir que ela fosse aprovada ou discutida hoje, em primeiro turno. Mas vai se discutir daqui a pouco a admissibilidade, se ela é admitida, que deveria ser uma função, como eu disse, da CCJ, onde os parlamentares discutem, onde você pode fazer uma série de discussões, audiências públicas, onde você tem um relator que escuta todas as opiniões e a partir daí estabelece o seu parecer. Não, tudo isso está sendo atropelado. É esse o parlamento que o povo brasileiro precisa? É esse parlamento que está fazendo a corrupção das prioridades? Porque isso é corrupção das prioridades. Hoje nós tivemos com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, com várias entidades da sociedade civil, para dizer que nós precisamos de vacina já. E para dizer que o auxílio emergencial não pode vir junto com uma PEC que quer retirar os pisos constitucionais da saúde e da educação. O que aconteceu é a ausência de pisos constitucionais apenas em regimes de exceção e que caiu vertiginosamente os recursos para a saúde e educação. Esse governo já está tirando. Nos últimos 10 anos é o pior volume de recursos para a educação. Nós estamos tendo uma destruição no programa de imunização que é absolutamente, que era exemplo para o mundo inteiro. Durante o governo Lula, o Brasil vacinou em 3 meses por volta de 80 milhões de pessoas contra o H1N1. Nunca na história deste país, dizia bem há pouco tempo, nesta sessão, o deputado Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde, se teve um plano de vacinação tão atentatório contra a dignidade do povo brasileiro. Nós não temos 3% da população brasileira vacinada, num plano que vacinação começou há mais de um mês atrás. E sabe o que significa não ter vacina? É a morte. É a morte. Mortes evitáveis. Mortes evitáveis. Porque o presidente acha que é natural. Porque não tem qualquer apreço para qualquer coisa que não seja a sua própria reeleição e proteger os seus filhos de todas as denúncias que pairam contra eles. E particularmente contra o seu filho, senador da República. Senador da República. Que é contra responder por todos os processos, que busca todas as manobras jurídicas, que quer o fórum privilegiado, que quer tudo isso que está nessa PEC. Aí a gente fica pensando, o que foi realmente que o presidente da Câmara, foi fazer no Palácio do Planalto, antes de trazer para a votação a manutenção ou não da prisão do senhor Daniel Silveira? O que foi exatamente que foi construído? Sem holofotes, nos subterrâneos da República, onde a luz da democracia não consegue atingir estes subterrâneos, ou a luz da verdade não consegue atingir. Por isso nós estamos aqui nessa resistência contra essa PEC. Essa PEC que, como eu disse, ela é uma PEC da impunidade. Impunidade. Ou seja, prisão em flagrante para parlamentar passa a ser muito difícil. Parlamentar vai cumprir a sua prisão, se porventura houver, dentro dos espaços da Câmara Legislativa. E além disso, esses crimes, que são crimes graves contra a democracia, que os representantes de Bolsonaro tanto efetivam, esses não responderão na justiça. Aqui diz, só para se ter uma ideia, para afirmar que eventuais abusos da inviolabilidade dos parlamentares por suas opiniões, palavras e votos, da chamada imunidade material, não poderá implicar na configuração de crime, cabendo apenas a adoção de medidas. Vai ter uma imunidade material absoluta, contra o que é a realidade
da maioria do povo brasileiro. E, por fim, isso é o que nós estamos vencendo. Abertura dos trabalhos da Câmara com a autonomia do Banco Central e não com auxílio emergencial ou com vacina. Ao mesmo tempo, Bolsonaro se enrosca com o mercado e aí entrega mais alguma coisa para o mercado se acalmar. E aí entra com medida provisória para buscar a privatização da Eletrobras, que é ilegal. É ilegal essa medida provisória. Veja, a Eletrobras só pode ser privatizada se houver uma decisão do Legislativo. Porque a Eletrobras, ela é prevista em lei. E durante o governo Lula, houve também uma lei para retirar a Eletrobras do plano de desestatização. Aí se eu faço uma medida provisória tem efeito imediato. Imediatamente eu já posso demandar o BNDES, por exemplo, para fazer um estudo e pagar com recursos públicos esse estudo, antes de saber qual é a posição do Legislativo. Primeiro é um desrespeito com o Poder Legislativo, porque ele começa a fazer andar o processo de privatização sem autorização do Legislativo, porque se eu tenho autorização para encaminhar estudos e para comprar estudos do BNDES, eu estou utilizando recursos públicos, que se porventura a Câmara ou o Congresso decidir que a Eletrobras não vai ser privatizada, se perdeu esses recursos. E segundo, desrespeita o próprio parlamento. Medida provisória. Projetos muito semelhantes a esse da medida provisória já chegaram na Câmara em 2018, projeto muito semelhante ou quase igual em 2019, e agora faz uma medida provisória, como se houvesse urgência, para desenvolver ou começar processos visando a privatização da Eletrobras, sem que o parlamento tenha autorizado a privatização da própria empresa, como é a própria legislação. É porque fica desesperado. Como não consegue controlar a inflação, como não consegue fazer a economia crescer, como tem vários discursos ao mesmo tempo. Bolsonaro faz vários discursos e tem uma compulsão para mentir para o povo e para mandar recados obedientes para o mercado. Sai adentrando e corre para apresentar uma medida provisória de um projeto que já está na Câmara desde 2018 e que também foi reapresentado em 2019 e entra desesperado para dizer ao mercado, não, podem contar comigo, eu vou continuar com a agenda de vocês, entregando o país para estrangeiros, porque seguramente são os estrangeiros que não vendem as suas hidrelétricas, não vendem. Aliás, nos Estados Unidos, as hidrelétricas são protegidas pelo próprio Exército, de uma empresa, a Eletrobras, que é uma empresa que ele quer vender por um preço absolutamente irrisório, que vai significar essa venda também vender as matas ciliares, vazão de rios, subsolo, tudo isso, com os rios que têm multifunções. Função de abastecer a população, função de produção industrial, função de navegação, tantas funções que tem um rio, e vai querer entregar tudo isso para outros países. Porque tem que ficar bem com o mercado, para que a maioria do mercado, para que a maioria da Câmara que apoia o mercado e que seu amor pelo mercado é maior do que seu amor pela democracia e pelo país, porque senão deveriam estar já discutindo o impeachment de Bolsonaro, em nome, em defesa e por amor a este país. Esta maioria da Câmara precisa ser contida para a defesa dos interesses do próprio mercado. Então é o quadro que nós estamos vencendo. É muita resistência, porque a luta, moça, a luta segue. A luta segue. Nós já enfrentamos períodos muito drásticos na vida do povo brasileiro, na história do Brasil. Nunca tivemos tanta naturalização da morte e tanta lentidão de respostas. É porque para esse governo não importa os brasileiros e brasileiras que estão morrendo. E o parlamento tem feito em grande medida a sua parte. E mesmo o auxílio emergencial, que é quase um consenso em todo o parlamento, ele aproveita para colocar a granada no bolso da saúde e da educação, ou para passar a boiada contra a saúde e a educação. País que não defende saúde e educação não defende os direitos subjetivos de existência humana do seu próprio povo.
Por isso que os pisos são constitucionais, estão na Constituição. E ele quer aproveitar o auxílio emergencial de forma traiçoeira e desonesta. Porque são discussões diferentes. São discussões diferentes. Ele quer aproveitar o auxílio emergencial para colocar dentro desta discussão a discussão de tirar recursos para a saúde e para a educação e atacar a resolução do próprio parlamento quando aprovou o Fundeb e a sua regulamentação. Por isso, a luta segue. E nós continuamos na sessão para dizer não a esta admissibilidade desta PEC da impunidade e, ao mesmo tempo, assegurar que não haja essa corrupção das prioridades. Pense, e eu termino com isso. Parlamentar assassinou alguém. Não pode ser preso em flagrante. Não pode. Ou estuprou, ou exerceu os crimes de corrupção. Não pode ser preso em flagrante. E alguém, será que acreditou que esse governo que vive de rachadinhas, que vai de pai para filho, que tem um patrimônio, um pai e também um filho, que não corresponde aos seus rendimentos. Será que alguém acreditou que esse governo iria enfrentar a corrupção? Enfrentar a corrupção? Ou que iria fazer uma política diferente do toma lá e da cá, da negociata que está estabelecida no parlamento? E aí me pergunto, corrupção de prioridades. Corrupção de prioridade. Prioridade do povo é vacina já. Prioridade do povo é auxílio emergencial. Prioridade do povo é o fora Bolsonaro. A luta segue.